Olá pessoal, muito bem-vindo ao nosso curso de Photoshop da Escola Técnica Layout. Aqui na Escola Técnica Layout nós dividimos o curso de Photoshop em três etapas. A parte de Photoshop para fotógrafos, a parte de Photoshop para arquitetura e a parte de Photoshop para designers. A gente acha que dessa forma fica um pouco mais didático de estar aprendendo o software, né, trabalhando com exercícios específicos para a sua área. E nesse vídeo a gente vai estar iniciando agora o curso de Photoshop para arquitetura. Beleza? É um conteúdo muito importante, é um conteúdo que vai estar ajudando muito na pré-produção, principalmente de maquetes eletrônicas. Então eu vou começar do Photoshop do zero, como se você não tivesse conhecimento algum, para a gente começar a descer o pau aí nesse programa e você já está ficando fera e dominar todas as ferramentas do Photoshop. Beleza? Então estou com o Photoshop aqui aberto. Vamos abrir agora uma imagem para a gente começar a nossa edição. Para abrir uma imagem no Photoshop, você pode vir aqui no menu Arquivo, Abrir ou atalho Ctrl O. E eu vou pegar aqui uma imagem qualquer para a gente poder começar a trabalhar alguns elementos do Photoshop. Lembrando que todos esses arquivos e imagens você consegue acessar eles e realizar o download através do Layout Dicas ou da própria plataforma EAD. Vai ter o link abaixo da aula para você estar realizando o download das imagens. Beleza? Então a gente abriu essa imagem, esse background aí que a gente usa aqui na Escola Técnica Layout, aqui nos computadores. E notem que quando a gente abre o Photoshop é muito importante você se concentrar aqui no menu de camadas. Aqui eu tenho a camada plano de fundo, onde você consegue visualizar a miniatura da imagem. Se você quando você for começar a trabalhar, é fundamental que a primeira coisa que você faça é dar um Ctrl J para estar duplicando a sua camada, tá? No momento que você duplica a sua camada, evita com que você acabe com a camada original, né? A imagem principal você destrua ela e você não tenha como voltar. Ou quando você também não duplica a sua camada, você perde a possibilidade de estar fazendo a comparação do antes e depois. Então, a primeira coisa que você faz aí é copiar a sua camada, dá um Ctrl J. Beleza? Então, dupliquei minha camada. Outra coisa bem importante aqui, quando você duplica a sua camada, é nomear ela, né? Então, dá um duplo clique e você pode botar aqui um exemplo: background, cópia. Dessa forma, você nomeando as suas camadas, você não vai se perder. Você vai ter sempre o controle do que é que você está duplicando e o que é que você vai estar executando. Beleza? Isso aqui vai ficar lotado. Esse menu de camadas eu peço para vocês aumentarem aqui a extensão dele, porque vai ficar bem cheio e é bem importante você estar certo com essas camadas bem discriminadas para você saber qual elemento é qual. Esse olhinho aqui é em relação à visibilidade, certo? Quando esse olhinho está desativado, fica impossível visualizar aquele elemento. É como se fosse um ocultar que a gente vê em outros programas, principalmente em arquitetura, né? Então, se eu tiro o primeiro background aqui, o primeiro olhinho, você ainda continua vendo. Por quê? Porque você tem a camada plano de fundo que está visível. Se eu também tiro do plano de fundo, começa a aparecer aqui esse quadriculado entre branco e cinza que representa uma malha, né, sem fundo, né, tá sem cor, não é branco, é sem fundo mesmo. Beleza? Então ativa aqui os dois para a gente começar a realizar algumas edições do nosso projeto. Beleza? Para a gente começar aqui trabalhando no Photoshop, a gente tem algumas ferramentas aqui como retângulo, varinha mágica, laço. A gente vai ver cada uma delas, tá? Mas a princípio eu quero que vocês trabalhem com essa ferramenta retângulo aqui, ó. Clicou no retângulo, notem que aparece o Mzinho aí da tecla de atalho. Você pode criar uma seleção. Então seleciona, abre uma seleção. Você vai começar a observar que vai ficar as linhas tracejadas com esses quadradinhos, né, se movendo aí. É a área que foi selecionada. Se por algum acaso você selecionou errado e você deseja cancelar a seleção para fazer uma nova, aperta Ctrl D. Ctrl D é o atalho para cancelar a seleção. Anota que aparece aqui no histórico tudo que a gente faz, tá? Se você não quer retomar aquela seleção, volta aqui no histórico, o letreiro retangular, que ele vai retomar aquilo que a gente estava executando. Massa. Então, se eu quiser recortar só essa logo, por exemplo, e inserir uma nova imagem,
Como é que eu faço isso? Eu vou pressionar aqui Ctrl X. Nota que ele fez o recorte aqui da minha recorte em pixel, né? Recortou um pedaço da minha imagem. Eu não estou conseguindo observar isso ainda. Por quê? Porque no plano de fundo abaixo eu tenho a mesma logomarca. E vou abrir aqui um arquivo novo. Dou um OK e posso dar um Ctrl V. Mas você dá um Ctrl V, dá um OKzinho, pronto, veio só a nossa logomarca aqui no novo arquivo em separado. Nota que quando você abre ela também vem uma nova camada, então é interessante que você modifique o nome dela. Insere aqui logo, beleza? Inseriu a logomarca, a gente pode começar a trabalhar com alguns elementos dentro dessa logomarca. Vamos olhar aqui, ó, beleza? Traz o seu olhar aqui para o menu camadas. Então aqui você tem essa opção opacidade, onde eu posso estar reduzindo, tá? Trazendo próximo a zero. Zero seria invisível e 100% seria ela totalmente preenchida. Então eu posso estar trabalhando aqui com valores onde eu posso estar deixando mais fortes cores ou menos, né? Eu também posso estar trabalhando aqui com os misturadores. A gente vai ver isso mais na frente. Isso é muito útil, galera, muito importante para maquete, tá? Trabalhar com as texturas, mas não agora. Vamos começar pelo básico. E uma coisa bem legal que a gente faz no Photoshop é trocar as cores, misturar cores. Então, como é que a gente vai fazer isso? A princípio, você precisa sempre criar camadas, tá? É como se fosse uma camada vai ser a gente vai estar sobrepondo uma sobre as outras para poder criar efeitos. Beleza? A gente não trabalha com plano 3D, a gente trabalha sempre nessas imagens bidimensionais. Então a gente vai ter que sempre trabalhar com as camadas sobrepostas umas às outras. Então, antes de criar uma camada, eu tenho que criar uma seleção. Eu tenho aqui a ferramenta de retângulo, tenho a ferramenta varinha mágica, são várias ferramentas de seleção. Vamos trabalhar com a varinha mágica para vocês entenderem. Tá, vou clicar com a varinha mágica agora e notem que ela vai criando a seleção de acordo com a cor delimitada. Como eu cliquei na cor vermelho, ela seleciona a cor vermelha que está próxima a ela. Beleza? Para eu criar uma seleção em mais de um ponto, você pressiona Shift, ó, e pode ir clicando, que automaticamente ela vai capturando a cor e fazendo a seleção. Aí você pensa, poxa, essa varinha mágica faz tudo, é a melhor ferramenta do Photoshop para seleção. É mais ou menos, né? Tem momentos que a gente não dá para trabalhar com ela, que a gente não tem cores tão bem definidas assim e acaba essa seleção escarrapando. Então é interessante saber, além da varinha mágica, outras ferramentas que vocês vão aprender mais na frente. Então, delimitei a seleção, eu não vou aplicar uma nova cor aqui, senão eu vou estragar a minha camada original. E lembrem que eu posso botar e posso me arrepender. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova camada. Para criar uma nova camada, você pode vir aqui embaixo, ó, criar nova camada, ou você pode dar um Ctrl Shift N. Deu um Ctrl Shift N, vai abrir a opção nova camada, você vai agora em série, ó. Posso botar aqui cor amarela, dá um OKzinho. Abriu automaticamente nossa nova camada. Notem que nosso desenho ainda está selecionado a nossa logomarca. E eu vou vir aqui no Brush. Brush é o pincel. Selecionei o Brush, selecionei nosso pincel, vou vir aqui em cima para poder aumentar o tamanho dele, ó. Vou escolher um 50. Eu posso também trabalhar aqui trocando o tipo, tá? Se você não estiver visualizando o brush dessa forma aqui, aperta o Caps Lock, pode ser que ele esteja minimizado essa forma de visualização. E aqui embaixo dá um duplo clique na corzinha, traz a cor amarela, por exemplo, ó, que é que a gente vai tomar como exemplo. Seleciona ela e agora é só passar pela nossa logomarca, tá? Então vamos pintando, pintamos, pronto. Automaticamente aqui a gente já pintou a nossa logomarca e a gente vai ver que a gente pode aplicar alguns efeitos em relação a isso. Caso você queira deixar exatamente assim como está e finalizar seu projeto, dá um Ctrl D que você finaliza a sua seleção. Para aplicar um misturador é fácil, ó, você vem aqui em cima, como eu tinha falado, e vai começar a trabalhar testando aqui as opções que a gente tem, ó. À medida que você vai passando o mouse, a setinha do mouse do teclado para baixo, ele vai misturando aquelas duas cores, criando como se fosse uma composição entre elas. Beleza? Então isso aqui com cores não faz tanto sentido, mas mais na frente, quando a gente for trabalhar com maquete eletrônica, vai ser bem útil, tá?
tá? A gente geralmente vai colocar texturas sobre o nosso projeto e aplicar esses misturadores aí. Então o que é que a gente viu? A gente viu como recortar um pedaço de uma imagem, né, no caso da nossa logomarca, para um arquivo anexo, né, um arquivo novo, criar uma seleção com a varinha mágica, apertando a teclinha W, né, e selecionando, sempre com a tecla Shift para poder criar mais de uma seleção. Em seguida, a gente criou uma nova camada, clicando aqui ou dando um atalho Ctrl Shift N, utilizou o brush para usar uma cor e passar sobre ela e pintar o nosso texto. Então, galera, esse foi o nosso primeiro vídeo. Nosso segundo vídeo a gente vai começar a fazer uma trollagem, né? A gente vai começar a fazer uma junção entre a Estátua da Liberdade e o Cristo Redentor. A gente vai trocar eles de local, tá? Então a gente vai tirar aqui o Cristo Redentor dessa imagem e vai colocar no local da Estátua da Liberdade. Beleza? Valeu, galera, até o próximo vídeo.